Gente, boa noite. Aqui eu sou Fagner Rodrigues, eu sou chefe de cozinha, professor da Faculdade Arnaldo do curso de gastronomia e coordenador do restaurante escola. Então, a gente está vindo participar do webinar de gastronomia. Então, hoje o nosso convidado aqui é um amigo, que é o João Diamante, cozinheiro do Rio de Janeiro. Um trabalho super bacana, voltado para as questões sociais, entre outros, que eu vou deixar ele contar um pouco sobre a história dele, que eu já conheço, é um amigo pessoal, e estou muito lisonjeado de participar deste trabalho aqui. Essa semana eu vou receber 2 cozinheiros incríveis, um é o João e a outra é a Beth, lá de Tiradentes. Então, depois, no finalzinho, eu conto um pouquinho sobre ela, que ela vai ser super bacana. Boa noite, João. Te receber aqui no nosso projeto da gastronomia do webinar da Faculdade Arnaldo. Tá? A gente vai fazer um bate-papo, nós vamos falar sobre cozinha contemporânea e pensar como é que vai ficar a gastronomia nesse ambiente pós-pandemia. Tá bom? Boa noite, João. Olá, boa noite, pessoal. Boa noite, Fagner. Espero que vocês estejam bem. Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês, trocando um pouco essa experiência. Uma das coisas aí que me aconteceu nessa pandemia, nesse tempo de quarentena, foi poder trocar muito e conhecer muitas pessoas. Eu acho que isso, a gente tem que tirar algumas lições da vida para o lado bom da coisa, pesar mais do lado bom. A gente sabe que aconteceu diversas coisas que não favoreceram, mas isso foi uma das coisas que favoreceu. Porque, enfim, a vida de cozinheiro é uma vida muito corrida, restaurante, projeto, viagens, etc. Dificilmente eu parava para conversar com alguém, para trocar com alguém. Às vezes eu tinha que estar estudando por mim mesmo, ou lendo um livro, alguma coisa dessa forma. E nesse momento eu consegui realmente fazer isso que eu estou fazendo com vocês. Muito obrigado pelo convite, Fagner e Faculdade Arnaldo, e também pela preocupação que vocês têm com os alunos de vocês, e isso é de admirar dentro da coordenação do curso de gastronomia. Sou cozinheiro, tenho 28 anos, cozinho desde 7 anos de idade, tenho uma história de vida aí de 80% da população brasileira. Venho do Nordeste, do Brasil, da Bahia, Salvador. Cheguei no Rio ainda muito cedo, eu tinha acho que 6 meses de idade. Fui criado dentro de uma comunidade aqui no Rio de Janeiro, que fica na Zona Norte, no Complexo do Andaraí, onde eu desenvolvi minha vida dentro de uma comunidade. Eu saí da comunidade não tem nem 7 meses que eu consegui comprar meu primeiro empreendimento. Mas dentro da vida da gente, a gente sabe que tem muita dificuldade, muitas correrias. A gente sabe que a vida não é fácil, precisa estar sempre buscando. Eu agradeço até hoje minha comunidade, uma comunidade de mente aberta, os líderes comunitários corriam muito atrás. Eu fui participante de diversos projetos sociais dentro da minha comunidade. Fiz balé, teatro, capoeira, dança, jiu-jitsu, enfim, muitos projetos sociais, projetos que me permitiram a ter uma visão melhor da sociedade, a ter um olhar da minha janela diferente, e conseguir conhecer bastante pessoas e expandir essa questão do network que eu acho tão importante. Sim. Não, eu acho que, inclusive, a gente vem dessa troca, né, da internet, a gente se conheceu assim. A gente conhecia o João através de um direct no Instagram, conhecia o trabalho dele, admirava o trabalho dele. Então, eu conheci num projeto aqui no Circuito Gastronômico das Favelas, que ocorre aqui em Belo Horizonte. O João veio para apadrinhar o projeto gastronômico, era o evento final. É um evento que ocorre nas comunidades, nos restaurantes e bares das comunidades. Então, veio para finalizar, foi um evento na Rua Sapucaí. E aí fui lá, conheci o João pessoalmente, a gente teve a oportunidade de cozinhar um pouquinho juntos. E depois, em outras oportunidades, tanto aqui em Belo Horizonte quanto no Rio, a gente vem fazendo algumas coisas juntos, né? Bacana, inclusive, um trabalho super diferente. A gente tem uma linha de trabalho um pouco diferente. Eu sou um cozinheiro mais da parte da defumação, da charcutaria. O João já é um cozinheiro mais contemporâneo, com a visão de Europa. Então, ele vai contar um pouquinho sobre isso. E no meio do caminho, as duas coisas se fundem. É verdade.
E aí, minha passagem pela cozinha, minha história na cozinha, eu comecei com 7 anos de idade numa padaria. Da padaria, desenvolvi, estudei, trabalhei alguns trabalhos informais, depois formais, e voltei para a cozinha quando eu fui para o militarismo, para a Marinha do Brasil. Uma cozinha que é muito diferente de uma cozinha do dia a dia, uma cozinha industrial, onde serviam 9.000 pessoas. Vocês imaginam como é servir 9.000 pessoas? Como é essa logística de compra, de entrega, de armazenamento, de estoque, de pré-preparo. Para vocês terem noção, é uma compra que você faz em 1 mês e meio atrás, vai ficar pronta só daqui a 2 meses, porque o cara faz uma licitação, vê a quantidade, compra, aprova, até chegar, vai para o... Então, é todo um processo que envolve a operação com a cozinha funcionar para 9.000 pessoas, que não pode ter um pequeno erro, porque um erro desencadeia aí um tempo de cozinha, então é muito rigoroso um tipo de cozinha como essa. Além de um erro operacional, pode desencadear na quantidade da comida, também pode desencadear em alguma intoxicação. Imagina você intoxicar 9.000 pessoas. Então tem uma grande responsabilidade. Era uma coisa assim incrível, assim fantástica, que foi uma grande escola, que foi a escola da Marinha. Dentro da Marinha eu consegui evoluir. Dentro de história da gastronomia, provavelmente eu acho que vocês já tiveram isso, mas se não tiver, eu vou elucidar aqui. Antigamente nos reinados, um rei tinha todo grande rei tinha um grande cozinheiro. Nos reinados, todo grande rei tinha um grande cozinheiro. E para fazer os grandes banquetes. E na cozinha não existia os equipamentos que existe hoje, forno combinado, etc, para diminuir a mão de obra. Era tipo 100 cozinheiros dentro de uma cozinha para fazer um banquete para 1.000 pessoas. 200 cozinheiros dentro de uma cozinha para fazer um banquete para 1.000 pessoas. Então era muita gente porque tinha pouco equipamento. Enfim, aonde que eu quero chegar com essa história? Quero chegar nessa história que é o seguinte: a Marinha levou essa tradição também para a Marinha. Um almirante, que é como se fosse um rei, ele tem um cozinheiro. E todo cozinheiro da Marinha almeja chegar a cozinheiro de almirante, um cozinheiro de autoridade. É como se fosse um chefe estrelado aqui fora. E Sim. Normalmente você tem um percurso para passar ali dentro da Marinha, para até você chegar a ser o cozinheiro de autoridade. Porque normalmente você chega com 26, 27 anos. E eu fui estudando por minha conta e fui evoluindo e consegui chegar a cozinheiro de autoridade por 20 anos. Normalmente chega por 26, cheguei por 20 anos. E aí comecei a fazer uma faculdade de gastronomia, um curso que era de um chefe chamado Alain Ducasse. Quem não conhece o chefe Alain Ducasse, pesquisa. É um cara incrível, assim, com visão de gastronomia, com a visão... um grande sábio, com a visão o trabalho que ele faz é fantástico, inclusive. É muito bacana. Então, quem tiver a oportunidade de dar uma pesquisada sobre um chefe chamado Alain Ducasse, que é um cara assim, sensacional. Quem já escutou falar Estrela Michelin, normalmente um restaurante, o nível máximo de Estrela Michelin são 3. Esse chefe ele deve ter hoje em torno de 21 restaurantes, 21, 23 restaurantes, 19 estrelas Michelin, contabilizando todas as estrelas que ele tem. Ou seja, em todos os restaurantes que ele tem, pelo menos uma estrela Michelin, que é um guia de padrão de qualidade, de excelência que tem no restaurante, ele tem. Para vocês observarem o nível de exigência que tem o chefe Alain Ducasse. Então, ele era patrono de uma faculdade aqui no Rio de Janeiro, onde eu fiz esse curso de gastronomia, onde eu fiz essa faculdade de gastronomia durante um tempo e consegui ficar entre os 3 melhores da faculdade. E aí recebi a oportunidade de morar e estagiar na França junto com o chefe Alain Ducasse. E aí foi um divisor de água para mim, né? Porque você imagina, de um momento você está numa comunidade, tiro, guerra, morte, desigualdade, tudo isso que a gente vê no mundo, que acontece realmente na comunidade, e no outro dia você está na França, morando no Jardim de Luxemburgo, trabalhando no restaurante da Torre Eiffel. Eu acho que só a educação, cultura e arte consegue te permitir, consegue te dar oportunidades como essa, e foi o que aconteceu comigo. Então, fui para lá trabalhar, estudar, chefe Alain Ducasse, o restaurante lá era uma estrela Michelin,
esse restaurante da Torre. Conheci outros restaurantes dele, que eram o Plaza Atene, um dos maiores hotéis do mundo, que era as 3 estrelas Michelin, num padrão de qualidade, assim, de excelência muito alto. Muito alto, altíssimo, um nível de exigência muito bravo. Mas o que mais me despertou na França, assim, João? O que mais te despertou na França? Na verdade, a cozinha como um todo, sim, a organização e etc., é muito diferente das cozinhas aqui do Brasil, mas eu acho que o francês como um todo, o amor que eles têm pela gastronomia, o respeito que eles têm pelo ingrediente, isso me despertou de uma forma que eu nunca vi igual aqui no Brasil. E aí eu comecei a realmente estudar sobre isso, querer entender mais. Uma criança, quando nasce, está com seu pai andando na rua de colo, uma criança que está logo no início da sua vida, está experimentando uma baguete, está experimentando um pedaço de queijo, o pai está falando sobre o vinho, o pai está falando sobre legumes, verduras, frutas, está educando a criança gastronomicamente, tanto culturalmente como nutricionalmente, e tudo que envolve a gastronomia para ele é muito importante. E aí vem a questão do cozinheiro valorizar o que ele já valoriza. O ingrediente, o produto lá já é valorizado. O cozinheiro só veio para valorizar mais ainda do que ele já valorizava. Então, daí vocês percebem o nível que os franceses são bem mais evoluídos do que alguns outros países dentro da gastronomia. Porque eles partiram de uma percepção gastronômica, cultural, muito mais à frente de que outras pessoas. Eu, por exemplo, eu gosto muito da cozinha francesa. A gente até comentou mais cedo sobre ele. Tem um documentário sobre os chefes franceses na Chef's Table, que é maravilhoso, inclusive. Tem um chefe, por exemplo, que tem uma pegada totalmente vegetariana, que leva a utilização dos vegetais ao limite, que é o Alain Passard. É um trabalho lindíssimo. E, entre outros grandes franceses, e aí essa escola francesa ela vem para o resto do mundo. Tem essa cozinha contemporânea. A gente tem grandes expressões, por exemplo, tem um que eu gosto muito nos Estados Unidos, que é do Daniel que é do Eleven Madison. Acho que ele faz um trabalho maravilhoso. Eu quis comer no restaurante dele, quando eu contei, Carol, o valor do preço, ela falou assim, quanto? $220? Eu falei, para 2? Eu falei, não, por pessoa. Tá assim, de jeito nenhum. Mas é uma experiência, porque o Daniel trabalha como o Alain Ducasse. O Alain Ducasse, hoje, o dia que eu vi o documentário sobre ele, por exemplo, ele produz hoje o próprio caviar. Ele tem uma criação de esturjão para criar o próprio caviar, que é o que ele vai usar nas redes dele no mundo todo, e vender para algumas pessoas que queiram comprar. Não tem nem ideia de preço, mas eu vi no documentário dele, porque ele é um cara incansável. Inclusive... Para vocês terem uma noção sobre o Alain Ducasse, assim, eu falo sobre o chefe Alain Ducasse com propriedade, porque eu trabalhei e acompanhei muito de perto o trabalho dele, até quando ele começou a viajar ao mundo. Ele tem um documentário chamado Laquette de Ducasse. Esse Laquette de Ducasse simplesmente é a busca incansável pelo produto perfeito. Sim. Ele dá a volta ao mundo procurando o produto perfeito de cada lugar no mundo. Ou seja, quando ele chegou aqui no Brasil, o que ele achou que era perfeito, que hoje ele utiliza na loja dele de chocolate, que ele tem em Paris, é o cacau. Ele levou o cacau de Manaus e da Bahia. Ele fala que é o melhor cacau do mundo, que é o cacau do Brasil. Então, como um cozinheiro chega numa percepção de ingrediente dessa forma, para começar a buscar os melhores ingredientes do mundo, é porque essa cozinha vai ter uma cozinha extremamente precisa, extremamente saborosa, que você tira o melhor de cada lugar. Nem todo lugar é favorecido pelo terroir, um cacau, uma abobrinha, enfim, qualquer ingrediente que for bom, porque o ingrediente ele é inteligente, ele se adapta muito mediante ao clima, à temperatura, ao tipo de terra, se é alcalina, se não é. Então, tem todo um
combinado com ingredientes florar e desenvolver com um sabor peculiar, dependendo do terroir da região. Ele foi buscar esses terroirs em diversas regiões do mundo para ter o melhor ingrediente de cada lugar do mundo. Então, chegar num nível de gastronomia como esse é surreal. E a gente, quando a gente começa, a gente vê a feira, eu acho que, enfim, o Alain de Castro e tudo mais, mas a gente pode começar por nossa casa. Quando você vai em uma feira, quando você vai num supermercado, quando você vai em algum lugar comprar, quando você compra, você já tem um consumo inteligente. Da onde vem, quem faz, o que tem dentro daquele produto, qual é o sabor do produto original, do produto modificado ali geneticamente. Então, essa coisa da base, antes de entrar para uma cozinha, o cozinheiro precisa saber, é muito importante. Porque isso vai fazer toda a diferença quando você estiver no nível da cadeia um pouco mais alto. Eu acho que é importante que quando, eu falo por mim, quando comecei a desenvolver os meus produtos, você começa com um produtor X, depois você vai descobrindo outros produtores que te oferecem um insumo de melhor qualidade para que você atenda e vai evoluindo no seu trabalho. Eu falo que hoje o meu trabalho é uma construção. Então, eu tenho um amigo que é um fornecedor, ele fala assim, Fagner, hoje eu trabalho só com animal de confinamento. E aí ele tá assim, mas ele não dá muito gosto. Eu falei, não, mas é desse jeito aí que tá legal para mim. Então, quando chega o produto, eu já sei que resultado eu vou receber no final, depois da transformação que a gente vai fazer. Então, assim, é um bovino de qualidade, é um suíno de qualidade, um legume de qualidade, quando você tem pelo próprio cheiro. Então, por exemplo, eu vou aos mercados, então, aonde eu tiver, em que cidade eu tiver, eu vou ao mercado. Então, eu gosto dos cheiros de temperos, eu gosto do cheiro das hortaliças. Isso vai construindo um padrão de sabor e paladar. Então, eu experimento tudo. Eu brinco que a gente teve uma vez com um amigo nosso em comum, que é o Jaime, eu falei, Jaime, eu não gosto muito de dobradinha. Ele disse assim, não, mas eu vou fazer uma de um jeito assim, 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 assado. Eu falei assim, essa aí eu encaro comer. E eu fui num projeto aqui em Belo Horizonte, no Mesa ao Vivo, só para comer a dobradinha do Jaime. Realmente ela é diferenciada. E é dobradinha 880, né? A pessoa gosta ou não gosta. Tipo, eu não como mais ou menos a dobradinha. E é um produto que a gente, por exemplo, do animal, que se a gente fala assim, vamos lá, dobradinha é um subproduto. Ele não é nobre, então ele precisa ser bem trabalhado para que ele tenha sabor, seja diferente, e que a pessoa utilize o animal como um todo, que isso também faz parte da gastronomia contemporânea. É usar o alimento como um todo, é usar a casca, é usar... você pega a abóbora, por exemplo, é um alimento super versátil, você não perde nada dela. Então, a semente vira um snack, vira um crocante, vira uma base para molho pesto. Italianos não podem ouvir isso, né? Mas a gente usa. E você aproveita a abóbora como um todo. E tem texturas diferentes de acordo com cada preparação que você vai pensar em fazer. Então, hoje, quando a gente fala com os meninos, a gente gastronomia contemporânea, é isso aqui. Ó. A abóbora é um ingrediente, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, de chegar a custar 99 centavos o quilo. É muito barato. E, dependendo da época, ela chega a 79, que é o menor preço que eu já vi aqui. Então, você se alimenta, por exemplo, acrescentando sabores, um alimento super barato. Você não tem que gastar R$100 um quilo de um alimento. E é super nutritivo. Semente de abóbora, por exemplo, depois de seca e torrada, é usado em farinhas para diminuir a subnutrição. Então, é um alimento super rico, por exemplo, em ferro. Então, a gente não pode perder nada do alimento. Então, acho que isso que é gastronomia contemporânea. É quando o chefe sabe utilizar todo animal, todo vegetal. Então, quando a gente vê isso, é isso que eu tento passar para os meus alunos. Falei, gente, aproveitar como um todo. Essa para de nada que sobrou que vai virar molho. Essa casca de legume, eu falei, vai virar fundo. Então, a ideia é não perder mesmo o alimento. É exatamente isso que o Fagner está falando, ilustrando o que ele falou. Para mim, a gastronomia contemporânea, ela está ligada mais a processos e cultura do que ingredientes nobres. Porque depois de um tempo,
depois de um tempo, eu vi que ingredientes nobres não eram nobres. Porque quem faz ser nobre somos nós. Entendeu? Um exemplo que eu vou dar. Existe a parte dianteira e a parte traseira do boi. O capitalismo, para ele vender e ter uma rentabilidade maior na coisa, ele faz uma parte ser nobre e a outra parte não. Ou seja, uma parte vai ser mais barata e a outra não. Mas não está ligado ao barato, está ligado a como você fazer. Eu, João, particularmente, eu não acredito em carne de primeira, segunda e terceira. Alguém inventou isso. Eu acredito em técnica de cozinha. Se eu pego um músculo, eu não vou fazer igual eu faço um filé mignon. Não tem como. E se eu pego um filé mignon, eu não tenho como fazer igual eu vou fazer um músculo. Também eu vou estragar. E agora você me pergunta, João, qual a carne você mais gosta? Do filé mignon ou do músculo? Do músculo. Porque o músculo ele tem gordura, tem carne, tem textura e tem sabor. Ou seja, o filé mignon é uma carne que normalmente, geralmente, sempre vai precisar de um molho para acompanhar. Porque se você comer o filé mignon pelo filé mignon, vai estar insosso e sem sabor. Nossa, mas a carne é macia, maravilhosa. Porque é uma parte do boi que fica bem guardada, ali, protegida, não tem muita... não se exercita muito, não cria músculo e fica macia. Mas falando de sabor, o que você prefere? Sabor está ligado diretamente à gordura. Então tem que ter esse elemento, gordura, para normalmente você despertar um pouco do sabor de qualquer preparação que você está fazendo. Então eu acho que a alta gastronomia, a gastronomia contemporânea, ela está ligada diretamente à técnica, a conhecimento, à cultura. A gente pode dar um filé mignon para alguém que a pessoa pode estragar aquela peça. Você deu ali o filé mignon, a pessoa não sabe manusear ela, não sabe o que fazer, ela vai estragar a peça. E assim sucessivamente. Então, o cozinheiro precisa entender qual é a preparação que eu vou fazer com o músculo, qual a preparação que eu vou fazer com o filé mignon, o patinho, o picanha, com cada parte do animal e assim sucessivamente, com frutas, com legumes, tempo de cozimento, qual o processo melhor para usar naquele ingrediente para valorizar ele. Então, isso está ligado à alta gastronomia e à gastronomia contemporânea. Todo o conhecimento que você adquiriu, você colocar em um produto, não importa se ele é 79 centavos ou se ele é R$200 o quilo. O que importa é o que você vai colocar de conhecimento. Eu posso esclarecer aqui, dar um exemplo. Eu fiz questão de fazer em um restaurante que eu fui chefe executivo, que se chama Fazenda Culinária, restaurante que fica dentro do Museu da Manhã, um dos restaurantes mais badalados do Rio de Janeiro, onde eu ganhei meu primeiro prêmio na gastronomia, que foi Cozinheiro Revelação de 2017 do Brasil, pela revista de São Paulo. E aí, o prato mais emblemático era um prato de base de sustentação do nosso povo brasileiro. O que tinha dentro do prato? Mandioca, ovo e músculo. Basicamente, o prato era isso: mandioca, ovo e músculo. Ou seja, tudo em conta. Eu acho que mandioca, ovo e músculo, acho que tem na casa de todo mundo, assim, estou falando todo mundo que não seja, talvez, assim, morador de rua, mas falando todo mundo de uma forma comum. Músculo, mandioca e ovo. Acho que isso tu encontra facilmente e é barato e é acessível. O que eu fiz com esse prato? Eu peguei a mandioca, fiz uma musseline com ela. Uma musseline é um purê bem liso, para quem não sabe. É um purê bem lisinho, lisinho, lisinho. Fiz uma musseline com azeite trufado brasileiro. O que eu chamo de azeite trufado brasileiro? Com manteiga de garrafa. Isso eu chamo de azeite trufado brasileiro. É outra coisa. A galera sempre tem a engrandecer o produto de fora. E o nosso de dentro sempre fica desvalorizado. Então, o produto só é valorizado porque alguém deu importância a ele. E quando a gente começa a dar importância a ele, ele começa a subir a escala de valorização. Então, eu peguei, fiz uma musseline, um purê bem molinho, bem lisinho, com mandioca, que é aipim, e manteiga de garrafa, sal e pimenta, ficou bem lisinho.
Fiz um demi-glace, ou um rôti, ou, enfim, um jus, como vocês conhecem o nome, com músculo, que é uma carne que agrega super sabor, muito sabor mesmo, para fazer caldo, base, molho. Fiz um demi-glace com músculo e peguei o ovo, cozinhei ele 4 minutos e 75, dei o choque térmico, descasquei, empanei ele numa farinha panko, ele ficou crocante por fora, e aí quando eu fritei ele, ele ficou crocante por fora, e quando a pessoa quebrava ele, ele estava escorrendo por dentro. E aí isso é uma gastronomia pensada, é uma gastronomia contemporânea, porque você pega de um ingrediente que geralmente não é valorizado e você coloca processos e técnica e conhecimento. E ainda vendi uma história para vocês e para os jornalistas. Esse prato aqui simboliza o arroz e feijão do brasileiro, porque na mesa de todo mundo tem mandioca, é a comida base, e na mesa de todo mundo tem ovo. E nesse prato aqui tem uma releitura feita dessa forma. Aqui tem uma pergunta para a gente, João. Quem está assistindo a live está assim. Tem uma dúvida. Penso em trabalhar com ingredientes comuns do dia a dia. Vocês acham possível transformar esses ingredientes em pratos elaborados, mas que possuam um valor acessível? Eu acredito que sim. Quando a gente pensa no elemento do dia a dia, é o que o João acabou de falar. É o que a gente vai aplicar de técnica para que você vai valorizar ainda mais esse ingrediente. Eu não tenho manteiga de garrafa, por exemplo, igual o João estava contando, estava usando o prato. Mas a manteiga de garrafa é uma manteiga clarificada. Você consegue aplicar uma técnica e clarificar a sua manteiga para extrair uma quantidade maior de sabor nela e usar, por exemplo, na sua preparação. Mandioca, por exemplo, igual o João está contando, é um ingrediente de custo mais baixo. Então, eu consigo juntar, agregar técnicas na produção e ter um prato contemporâneo, mas de valor um pouco mais acessível. Um dos pratos que eu tive na aula com os alunos, a gente fez um prato que é 3 texturas de abóbora. Então, a gente fez um purê de abóbora, a gente fez uma abóbora assada e a gente faz uma tuile de semente de abóbora. Então, a gente usa o ingrediente como um todo e, assim, vamos lá, para a receita inteira, eu gastei mais uma colher de sopa de manteiga e para fazer a tuile. O resto é tempero. Então, eu consigo fazer uma produção de alta gastronomia com abóbora e a gente vai acrescentar uma proteína. No meu caso, eu acrescentei frango cozido, assado lentamente para manter sabor, manter umidade. Eu escolhi um corte, por exemplo, que é a coxa e sobrecoxa de frango, que custa R$ 8,00 o quilo. Então, se eu dividir, que dá 4 peças por quilo, o meu prato todo de insumo custou R$ 5,30, que são frango e abóbora e algumas especiarias e manteiga. É um prato de custo baixo que eu consigo extrair o máximo de sabor dele, aproveitando as técnicas, e frango e abóbora você vai achar em qualquer canto do Brasil. Conta o que você acha aí, João. Eu acho que é exatamente isso que a gente elucidou agora. Tudo é a forma que você olha para o ingrediente e seu objetivo. Só que você só vai conseguir fazer isso quando você já tem uma estrada, né? Porque gastronomia, você precisa estudar muito, comer muito, treinar muito, cozinhar muito. Cozinhar muito, que eu falo, não é saber cozinhar muito, é cozinhar todo dia. Esse muito, você vai evoluindo. E nunca vai chegar ao fim. Não existe fim. Se existe fim, melhor parar. A evolução é constante. É o dia a dia. E aí seu repertório vai aumentando. Quanto mais você trabalhar em lugares diferentes, você comer em lugares diferentes, você estiver com a mente aberta para experimentar coisas diferentes, seu repertório só vai aumentando. Aprender técnica diferente ou aprender a mesma técnica com modo de fazer diferente do que você aprendeu. Então, isso tudo vai só agregando dentro do teu conhecimento do dia a dia. Então, ser uma pessoa de mente aberta, que está disposto a ter algumas oportunidades, a ver algumas formas que você já aprendeu de modo diferente,
fazem também que cozinheiros evoluam de uma forma diferente, que sejam diferenciados. Então, isso também está ligado muito dentro da nossa profissão. A questão do valor agregado no teu prato não é só um insumo. Tem várias coisas que você vai agregar o valor no teu prato. Tem o insumo, tem a técnica, tem teu conhecimento, tem o investimento que você fez para conhecimento. Então, tem várias coisas que vão agregar ao seu trabalho. Tá, aí, então, assim, aí o que eu falo, que quando a gente fala em proposta, eu falo que aqui, quando eu visito restaurante, às vezes eu como, a gente esteve no Mercado Novo, por exemplo, você tem um restaurante, uma classe mais nobre em cima, e às vezes você está na parte de baixo, onde a alimentação custa R$7, e aí você vai ver a mão de uma cozinheira, às vezes sem técnica de cozinha, não passou pela faculdade, ela é cozinheira raiz, né, de forno e fogão, e você vai ter uma cozinha super saborosa, e a pessoa consegue fazer isso com um preço baixo. Então, assim, e às vezes você vai num restaurante muito bom, super renomado, e a comida não é tão saborosa quanto a gente acha. Porque, inclusive, quando a gente chega num restaurante de alto padrão, conceituado, você não espera nada menos do que excelente. Então, assim, quando você vai comer num restaurante estrelado, eu imagino que, assim, pô, se eu vou num restaurante de 3 estrelas Michelin, eu espero ser surpreendido. E aí, se eu não for surpreendido, inclusive, eu vou ficar chateado. Porque quando eu vou almoçar num lugar onde PF custa R$8, você não espera nada milagroso. Mas às vezes a comida é tão saborosa que ela te remete a coisas, né, passadas, que é exatamente o que a gastronomia contemporânea quer fazer hoje, é remeter a uma cozinha afetiva, que vai te trazer recordações. Então, assim, eu acho que tudo é uma questão de sabor mesmo. E aí, nessa cozinha contemporânea, ela vai trazer para a gente coisas do passado. Aí me lembra muito aquela cena do filme Ratatouille, que o cara vai comer um ratatouille num restaurante renomado e vai lembrar de uma comida camponesa de quando ele era pequeno. Então, o sabor remeteu a ele uma coisa assim do passado, e aí agora ele consegue ter um sabor diferente, uma apresentação diferente, mas com aquela mesma característica. Eu acho que é bem essa linha. Então, assim, quando eu penso nessa gastronomia contemporânea, é realmente essa busca de sabor. Então, a gente precisa estudar cada dia mais o que combina com qual elemento. E às vezes a gente está testando alguma coisa e fala assim, nossa, isso não ficou bom. Eu brinco com os meninos que eu falo assim, eu vou começar a desenvolver uma receita, eu vou entrar no ócio criativo. Eu me digo assim, como é que faz isso? Falei, estudando, conhecendo base, conhecendo técnica, e aí saber estudar os clássicos, porque os clássicos estão aí para darem base para a gente. E aí, nesse momento, você vai falar assim, se eu trocar esse elemento aqui, ou se eu acrescentar esse novo sabor, aonde que eu vou chegar? Um dia eu fiz um purê de cenoura aqui em casa, aí fiz para mim, coloquei um missô. Aí, Carol, assim, por que o seu é diferente? Eu falei, não, porque eu estou testando a receita, eu não sei se você vai gostar. Falei, experimenta, inclusive, assim, não, o seu está muito melhor do que o meu. Porque aí eu acrescentei um elemento de fermentação com a pasta de soja, ele deu um outro gosto à cenoura e trouxe mais sabor para um elemento simples, que a cenoura é um elemento simples, é um elemento do dia a dia. Então, assim, quando você aplica a técnica adequada ao alimento, a gente vai ter uma característica de prato diferente. Então, quando você pega a cozinha indiana, por exemplo, que é cheia de sabores, de especiarias, você junta, assim, é uma explosão de sabor na boca. O dia que eu comi no restaurante indiano, eu fiquei, assim, maravilhado, porque são coisas que eu nunca tinha experimentado. Então, eu gostei muito, inclusive. Eu acho que é fundamental isso, né? Você primeiro saber e dominar uma boa técnica, uma boa base. As técnicas principais, as iniciantes, aquela que a gente precisa dominar, e a partir daí você começa a desenvolver, a evoluir de uma forma
um pouco mais ousada, mas tentar dominar sem se assustar, uma coisa mais tranquila, realmente, ali, do dia a dia. Vai fazendo, vai testando em casa, corte, tudo que você tiver que fazer, corta a cebola da maneira correta, vai fazendo. Todo dia, já que eu vou cortar a cebola hoje, vou testar, vou fazer da maneira correta. Já que eu vou cortar, e assim sucessivamente. Vai fazendo, vai testando e essa coisa vai impregnando, daqui a pouco está dentro de você. Porque às vezes tem gente que não sabe cortar uma cebola ainda da maneira correta e tal, já quer cortar rápido. Tem aquela coisa da ansiedade. Não, eu vi no restaurante o cara cortando rápido, eu quero cortar também. Não, vai no seu tempo. As coisas vão acontecer. Mas tudo tem um tempo. Claro, tudo não começou hoje e amanhã você já quer cortar a cebola. Tudo vai ter um tempo de desenvolver. E eu acredito muito nessa questão da gastronomia contemporânea como isso. Porque o conhecimento chegou para isso. Para você fazer combinações diferentes, técnicas diferentes, ingredientes diferentes, para você acabar colocando sabores que ainda, ou proporcionando sabores que ainda a pessoa não teve a oportunidade de experimentar. Foi o que acabou acontecendo com o Fagner. Foi um indiano, experimentou, e a gastronomia é corriqueira, é dia a dia. Às vezes eu vou na casa da minha sogra, como alguma coisa, por exemplo, teve um prato que eu desenvolvi também, eu fui na casa da minha sogra, aí fui comer, como tu estava falando de abóbora, fui comer um purê de abóbora também lá. Na verdade, foi uma abóbora com carne seca, não foi um purê de abóbora, não. Uma abóbora com carne seca. Quando eu comi abóbora com carne seca, a carne seca normalmente tem aquele gosto peculiar de um salgado um pouco mais acima. Normal. Sim. E a abóbora, como é adocicada, faz o contrabalanço. Carne seca e abóbora faz esse contrabalanço perfeito. E aí minha sogra, uma pessoa também que cozinha de ferro e fogão, eu não sei o que ela quis trazer, mas ela colocou hortelã dentro disso. Ou seja, tinha doçura, tinha o sal e ainda tinha o frescor. Porra, quando eu enfiei aquilo na boca, eu fiquei igualzinho o cara do Ratatouille, uma comida de panela, e eu falei, caraca, que sensacional, que coisa incrível dentro dessa comida, o que você colocou aqui? Eu perguntando para ela, pô, não, meu filho, olha como são as pessoas, uma pessoa que só falou assim, eu só coloquei aqui simplesmente um hortelã, coloquei aqui um hortelã e como se isso não fosse o máximo, entendeu? Então, quando eu experimentei aquilo, e depois eu levei aquilo para o meu menu. Aí eu fiz um purezinho de abóbora com hortelã, crisp de couve, costela bovina prensada, um demi-glace e queijo coalho com uma reduçãozinha de melaço de cana por cima. Caramba, então, de uma simples refeição que eu fiz na casa da minha sogra, ela colocou um hortelã no lugar certo, na hora certa, que ficou mágico o prato. Eu aprendi com ela e pude colocar isso no meu dia a dia. Então é isso, cara. Você vai aprender desde a pessoa mais técnica do mundo, desde o melhor cozinheiro, até uma pessoa que está no teu dia a dia na tua casa. É só você ter essa mente aberta. Não achar que só você sabe, que só seu jeito é certo, que só existe esse caminho. Todo dia. Você pode, a mesma coisa, você pode ir num botecão comer uma coisa que vai te despertar. Você pode ir num estrelado que às vezes você fala, pô, imaginei que seria dessa forma e não foi. Então é isso. Eu acho que a mente aberta é muito importante para a gente continuar evoluindo dia após dia. Ô, João, e agora vamos para um outro tópico, né, do nosso bate-papo. Como é que você está vendo a gastronomia nesse período agora pós-pandemia? Eu não sei como é que está aí no Rio, mas aqui a gente tem acompanhado alguns, por exemplo, estabelecimentos que de maior porte, de menor porte, fechando as portas, né? Nesse período de quarentena, a gente vê essa imensa dificuldade, porque aqui a gente tem casas que foram para o delivery. Quem já conhece do delivery, ótimo, beleza, mas quem não conhece o sistema do delivery, e quando a gente tem um restaurante, por exemplo, vamos lá, de característica de massa, que eu gosto de uma massa al dente que eu como naquele restaurante. Quando
eu vou pedir no delivery, talvez quando chegar na minha casa, aquela massa que eu gosto ao dente daquele restaurante, ela às vezes está passada. Então ela já cozinhou a mais por causa do tempo que chegou, demorou 30 minutos, 40 minutos para chegar na casa. Não é aquele hambúrguer super quentinho, suculento que você come lá naquele estabelecimento que você vai na hora. Então, assim, a gente está vendo algumas dificuldades, né, nesse período de pandemia, porque a gente tem realmente que se resguardar. Eu acho que ainda ficar em casa é a melhor alternativa. Eu vejo as pessoas indo para a rua achando que já acabou e a gente só vê casos subindo. Então, eu acho que, assim, temos que ficar em casa para realmente esperar. Mas eu sei que para a rede de restaurantes, então, por exemplo, você tem amigos aí no Rio, inclusive, que você me deve uma visita, tá? Tá guardada, que é o Alberto Landgraf. Por exemplo, o Alberto é um cara que trabalha com alta gastronomia. Como é que você vai mandar uma comida do OTEC via delivery? Não sei nem como é que está funcionando o OTEC hoje aí no Rio. Entre outros, como o Rafa, lá do Laçai. Porque para quem vende um hambúrguer que já está num delivery, tranquilo. Ele já faz isso rotineiramente. Ele tem a estrutura dele, ele já vende um delivery e vai. Mas para quem não tem que se adaptar a essa estrutura de delivery para manter a estrutura funcionando, manter salário de funcionários e manter o restaurante aberto. Isso é extremamente complicado. Aqui a gente está vendo alguns restaurantes fechando as portas, alguns muito tradicionais, mudando a estrutura, para conseguir atender, né, já se vão fazendo a conta aqui 98 dias de fechamento dos bares aqui, restaurantes para o público, estão funcionando com delivery. Como é que você está vendo essa questão aí no Rio e como é que você vê essa ideia dos restaurantes, dessa gastronomia pós-pandemia? Cara, baseado no que você falou, pensando como empresário agora, primeiramente, eu já tinha fechado o meu projeto, que é o Na Minha Casa. Na Minha Casa, aqui, para quem não conhece, é um restaurante onde funcionava no mercado municipal do Rio de Janeiro, onde eu cozinhava o que eu queria, como eu queria, e você pagava o que você queria, o que você quisesse. Melhor dizendo, era um preço sugerido e você pagava como você quisesse, se quisesse. Então, um pouco antes daí desse boom da pandemia, quando a gente já estava enxergando que chegaria muito forte aqui no Brasil, a gente fechou o Na Minha Casa e vamos transformar ele itinerante. Sobre a questão do delivery, é o seguinte, você que já era delivery, nesse momento, foi o momento de crescer mais ainda, porque estruturalmente você já estava preparado, já sabia como era a logística e a demanda do delivery, só teve que aumentar um pouquinho. Um negócio de delivery não é um negócio de um restaurante que serve 150, 200 pessoas no dia ali dentro do estabelecimento. O custo é muito mais enxuto de um delivery, porque o metro quadrado, quantidade de funcionários e etc, é muito menor. É um serviço voltado à entrega. A preparação que a pessoa faz já é direcionada para a entrega, para não acontecer isso de sair daqui quente e chegar na casa do cliente frio. Tem toda uma logística que até onde meu delivery pode alcançar para chegar num padrão de qualidade legal. Então, quem já era delivery acabou alavancando um pouco os seus negócios nesse momento. Agora, quem não era, ficou muito complicado, porque imagina, você tem um restaurante, você tem 30, 20, 15 funcionários. Delivery não vai vender nem 30% do que você vendia antigamente. Você vai conseguir sustentar isso? Não vai. Eu acho que a galera mais inteligente aqui no Rio de Janeiro, que quiseram se manter nessa pandemia de alguma forma funcionando, fecharam os seus negócios grandes e abriram em modelo de delivery, num lugar menor, copilado, com poucos funcionários, para realmente ser rentável ao que se espera de um delivery, com 2 funcionários. Muita gente foi mandada embora, que não tinha outra solução, infelizmente, mas muita gente foi mandada embora
e essas pessoas começaram a trabalhar bem. Mas a grande maioria fecharam-se as portas. Não conseguiram se manter. Aí, por exemplo, um restaurante como a Água Gastronomia, como o do Rafa, que você estava falando, ele fechou e começou a fazer o empório do Laçai. Vende kitzinhos de coisas de alta gastronomia, conservas e tudo mais, no empório. Mas é difícil você manter um ponto em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. É muito difícil. Então, ele acabou optando, acho, para manter ali a marca, para manter o nome, a tradição, para quando isso tudo começar a ser liberado, ele voltar, para não ficar parado, ele optou por esse modo de trabalhar. Mas, de modo geral, ficou muito difícil para todo mundo, quem estava com delivery já implementado algum tempo na estrada, só veio a crescer. Pizzaria, hamburgueria, sushi bar, que fazem delivery já há muito tempo, já ganhou de quem estava iniciando agora com o pé nas costas. Mas, do outro lado da coisa, eu vi muitos pequenos empreendedores surfando nessa onda. Então, começaram a produzir em casa, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, muitos pequenos empreendedores começaram a entregar também, fazer a questão do delivery, porque o pequeno empreendedor, eu falo aquela moça que vende um bolo, aquela moça que vende uma torta de empadão, aquela pessoa que vende ali em casa, é uma produção caseira, disputava com muita gente, muita gente, o mercado era muito aquecido. Do momento que entrou a pandemia, para a grande maioria que não queria cozinhar, aí ela também deslanchou as vendas delas. E uma coisa importante é que surgiram novos negócios por conta da pandemia. Na verdade, não surgiram, eles só ficaram mais bem vistos, na verdade. Um negócio como cozinhar em casa. A pessoa manda a mise en place, tudo prontinho para você, você só finaliza. Como as pessoas passaram a cozinhar mais em casa, isso caiu muito na moda. Então, novos negócios também surgiram. Agora, sobre o futuro, falei sobre o que aconteceu. Sobre o futuro, eu acho que, sobretudo, ganhamos uma experiência assim, incrível. Os empresários no Brasil, eu acho que não vai ser mais como era antes, vivendo hoje. Vamos viver hoje, vai fazer, vai dar certo. Hoje, eu acho que a galera, para montar um negócio, vai se precaver mais, vai ter uma reserva maior, vai ficar de olho em tudo que acontece pelo mundo para não ser pego de surpresa. Então, o modo de empreender no Brasil, de empresariado, vai mudar muito. Não só o modo de empreender e de empresariado, sobretudo no nosso setor, como o modo da nossa educação financeira, pessoal. Vai mudar também por conta desse baque. Eu acho que assim, a gente empreende, né? Carol produz doces, a gente teve um crescimento nesse período, igual você está comentando. Então, assim, para a gente foi legal, a demanda está até apertou para a gente. A minha menina mais velha já entrou para a produção e a mais nova já está querendo chegar, porque a gente acaba tendo que produzir muito. Então, assim, a gente fechou uma parceria interessante, então tem uma produção legal. Então, como para nós, para outras pessoas também, a gente vê crescimento no delivery. Alguns restaurantes aqui, até de amigos, demoraram a readequar o seu sistema, porque eles têm uma estrutura grande. Era, por exemplo, uma casa noturna aqui super bacana, super badalada, aqui do lado de cá, na Zona Leste. Então, assim, eles começaram o delivery deles, acho que uns 50, 60 dias depois, João. Então, eles demoraram a entender como é que seria essa nova logística de delivery, porque eles não tinham também esse serviço, como é que isso ia chegar ao público. O trabalho que eles fazem é muito legal, muito maravilhoso. Mas como é que isso ia chegar em casa, tempo de delivery, tempo de entrega. Então, você tem que reestruturar um delivery, eu acho, complexo mesmo. Aqui a gente custou se readequar, a gente tinha bolos maiores, aí passou a ter bolos menores, então esses
vão de motoboy, aí motoboy a gente achou um que já entregava doce, eu falei, beleza, então ele já sabe qual é a forma de entregar. Mas assim, às vezes você chega aqui, a comida está revirada, o cara não tem muito cuidado, aí você liga para o estabelecimento, você sabe que você quer dar aquela força, mas eu acho que as pessoas assim vão reaprender mesmo. Então, eu acho que eles vão pensar seus negócios gastronômicos de outras formas, pós-pandemia, porque a gente não sabe. Eu espero, né, que as pessoas, quando a gente tiver reabertura de restaurante, tenham todos os cuidados, porque assim, aqui a gente teve uma reabertura no município próximo aqui, que as pessoas assim abriram, acharam que já estavam na praia, só faltou a praia, na verdade, porque estavam numa mesa 4 pessoas sem máscara, sem nada. Falei, gente, não pode ser não. A gente ainda está no momento crítico, né, de pandemia, então precisam se reorganizar com tudo. Então as pessoas... E ainda vem toda essa readaptação, né? Na questão da separação das mesas, na questão da higienização. Uma das coisas que eu fiquei muito preocupado, Fábio, pelo nosso setor, pelo setor de A&B, de alimentos e bebidas, foi o seguinte: quando o jornalista me fala, entrevista uma pessoa do setor de A&B e ele fala, não, agora nós estamos tomando todas as medidas de segurança com álcool em gel, tal. Galera, gastronomia sempre teve que ser dessa forma. As nutricionistas que não me deixam mentir. Sim. Padrão, higienização das mãos, isso nunca foi novidade em uma cozinha. Sempre foi assim. Higienizar as mãos quando entra, quando sai, quando vai trocar de atividade, quando vai trocar de praça, todo momento se higienizando as mãos, álcool em gel na cozinha sempre existiu. Então quando o cara me fala, quando o cara me fala que agora, em época de pandemia, ele está tomando isso me deixa muito preocupado. Então, realmente para você olhar para o setor com uma visão assim meio que desesperadora, porque se o cara me fala que só agora, em época de pandemia, o negócio dele está começando a olhar para a segurança alimentar, imagina isso antes. Então, profissionais como a gente, como vocês que estão vindo agora, tem que ficar de olho quanto a isso. E vocês entenderem também que ser cozinheiro, ou ser gastrônomo, ou ser chefe de cozinha, como vocês querem ser, ou o que vocês vão ser, não está ligado a só cozinhar, está ligado a ver toda a cadeia da coisa. Desde do cara que planta, do cara que colhe, do cara que entrega, do cara que higieniza, do cara que faz o pré-preparo, do cara que faz o preparo, da pessoa que pensa no cardápio, no preço, na pessoa que vai entregar, na pessoa que você entrega no cliente final, na satisfação, na segurança alimentar, no padrão de qualidade. Então, é uma série de coisas que combinam dentro do nosso setor, no que está acontecendo no mundo, quais são as expectativas, o que vai acontecer daqui a um tempo. Então, isso é muito importante a gente ficar ligado e muito atento com isso. Não é só simplesmente chegar, botar a barriga no fogão e começar a cozinhar e esquecer o resto do mundo. Ser cozinheiro, entrar para o setor de alimentação, envolve tudo isso que a gente está falando aqui, que é uma grande responsabilidade. Aqui nós temos uma pergunta do Jonathan aqui, ó. Mesmo não tendo experiência com negócios grandes antes da pandemia, seria viável iniciar um pequeno empreendimento nesse momento de pandemia ou pós-pandemia? Olha, Jonathan, eu acredito o seguinte, eu venho trabalhando com gastronomia tem 4 anos. Então, a gente vem construindo um negócio, a gente também não tinha experiência em grandes negócios. A gente começa a ter uma demanda maior, porque a gente também já está nesse mercado. Iniciar um empreendimento gastronômico, nesse momento da pandemia, até saiu uma reportagem hoje num grande jornal, falando de 4 negócios que vão abrir aqui durante o período de pandemia. Um deles parece, inclusive, um café. Eu vi o nome dele aqui hoje. Eu acho que chama Coffee.
Mas a gente tem outros empreendimentos, por exemplo, que não estão dando conta e estão fechando. Eu acho que pós-pandemia, você vai ter que avaliar o seu negócio primeiro, que tipo de negócio você vai investir o seu capital, se ele tem uma demanda, para você aí começar a pensar em empreender nessa área. Mas eu acho que, assim, existem caminhos, tem pessoas que começaram a empreender agora na pandemia e tiveram um crescimento. A gente já falou sobre alguns aqui. A pessoa já fazia sua torta em casa e agora, em vez de ela produzir uma torta, está produzindo 30. Então, houve um crescimento, assim, provavelmente uma propaganda boca a boca, e você começa a ver um produto, né? A pessoa faz um produto de qualidade, então ela começa a ter crescimento, ela começa a ter demanda. Mas tem que avaliar o negócio que você quer empreender para saber se a gente tem. Mas eu acho que vão se abrir vagas. O mercado existe para pessoas criativas que querem empreender. Isso vai sempre existir. Em momento de pandemia, de pós-pandemia, de crise, as pessoas acham caminhos em momentos de dificuldade. Então, eu acho que existe vaga, tem que pensar na característica do seu negócio. O que você acha, João? Bom, eu acho que é exatamente isso, mas só complementando o que você falou aí, para todo mundo que está escutando a gente, cara, empreender, eu canso de falar isso no Diamante na Cozinha. Empreender não está ligado ao querer, e sim ao conhecimento. O querer é uma das válvulas do empreender. Você quer, você planeja, mas muitas pessoas não começam planejando, começam fazendo, né? Eles começam fazendo. Vai fazendo, e daqui a pouco, 90%, 80% quebra, e os 10% conseguem sobreviver porque aprende decorrentemente do processo. Mas se você já tem uma visão de planejar, de colocar no papel, de fazer um plano de negócio, para ver se a rentabilidade, a probabilidade daquilo dar certo, eu acho que é melhor você fazer dessa forma. Do que você sair colocando a cara, porque você quer ter uma ideia, você acha que é bem bacana, mas sem entender. Normalmente, quando eu falo sobre ser empresário, sobre empreender, você tem que... São duas vertentes. Você tem que achar o que o outro quer, na verdade, o que você quer empreender, se o outro quer, e qual é essa demanda do outro, para você ver se vai dar certo ou não. E também o que você quer fazer, se vai ser rentável ou não. Então, eu acho que, como o Fagner falou, tem espaço para a criatividade, o mercado está fervilhando, está muito bacana, mas eu acho que é bom, porque nesse momento a gente não está podendo arriscar e perder dinheiro. Na verdade, em nenhum momento a gente pode arriscar e perder dinheiro, mas num momento como esse, as coisas pioram. Então, eu acho que bota sua ideia no papel, bota o que você quer fazer, pergunta, faz algumas enquetes para você minimizar o erro e aí sim você vai para dentro. Aí começa a fazer, começa a colocar em prática. Mas é muito bom você testar, você saber, você se orientar, fazer um pequeno plano de negócio. Não precisa ser um plano de negócio, nossa, mais gestroso. Faz um pequeno plano de negócio só para você ter uma orientação de onde você está saindo, onde você quer chegar, porque às vezes fica enganoso. Você vende muito, caraca, eu estou vendendo muito, está incrível, mas quando você vai colocar tudo no papel, você está trabalhando, você está vendendo para trabalhar, está trabalhando de graça, está correndo atrás do rabo. Então, é muita atenção no empreender, mas se você tiver com isso tudo fechado, acho que dá certo. Sim. Então, sobre o empreender, eu acho isso, complementando o que o Fagner falou. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Surgiu diversas oportunidades para várias pessoas nesse momento de empreender, só que o importante é você realmente colocar isso no papel, ser um pouco mais cauteloso para a chance de sucesso aumentar. Aqui tem uma pergunta, uma grande amiga nossa, a Érica está aqui com a gente. Ela está assim, esse movimento, né, oportunidade de novos negócios para estudantes de gastronomia,
Eu acho que sim, quando as pessoas começam a se desenvolver, a gente acabou de falar um pouco sobre ele agora, quando a pessoa já tem... A gente tem uma aluna, por exemplo, que ela já veio de um curso de uma outra escola de gastronomia, mas não era um curso superior. Então, ela está vindo aqui agora, então ela já tem uma base e ela vem se desenvolvendo um pouco mais. Vem para a gastronomia agora para se desenvolver mais. Que também para ter o seu curso, o curso superior. Então, eu acho que o estudante de gastronomia ele precisa ter uma base primeiro para depois começar a se desenvolver e buscar as suas oportunidades. E ela fez uma outra pergunta: para quem se descobriu agora na gastronomia, quais as habilidades necessárias para o pós-pandemia? Eu acho o seguinte, eu, por exemplo, sou um profissional de transição de carreira. O João, né, veio do Exército, da Marinha para a gastronomia. Eu venho de transição de carreira, então eu sou pedagogo de formação inicial, trabalhei de 2008 a 2017 em escolas. No meio do caminho, eu vim na transição para gastronomia, entrei no curso de gastronomia. E, além do curso da gastronomia, eu vim desenvolvendo outras habilidades, outros cursos livres, que a gastronomia dá a gente uma base. E, de acordo com a ênfase que a gente vai trabalhar, você precisa buscar algo mais. Então, se a pessoa quer ser confeiteira, ela precisa buscar outros profissionais, estudos na área de confeitaria. Por exemplo, Carol foi estudar com a Lia Quineré, fazer um estágio lá de 1 mês no Ceará. Então, você vai buscando conhecimento. A Lia é uma pessoa super influente no mundo da gastronomia. Então, você quer aprender, precisa buscar esse conhecimento. Eu fui buscar nas minhas áreas de interesse, nas minhas áreas de conhecimento. Então, assim, eu acho que é importante, dentro da gastronomia, nessa transição, como eu, buscar conhecimento. Se você não buscar conhecimento, buscar estudo, e algo a mais do que a própria faculdade te oferece, que a gente vai te dar uma base. Você teve uma base. A experiência na França, por exemplo, ela te traz uma outra característica. Então, e aí acrescentou o seu trabalho. Eu, por exemplo, fiz alguns cursos. Um dia eu fui sorteado para um curso de uma profissional que eu acho fantástica, que é a Paula Labac. Então, eu saí de Belo Horizonte para ir fazer um curso com a Paula em São Paulo. E isso agregou tanto ao meu trabalho, a experiência que ela tem, e muda a minha visão. De vez em quando a gente conversa algumas coisas sobre alguns processos, e aí um dia eu falei assim: Paulo, você já fez um pastrame com esse corte de carne? Ela está assim: não conheço, eu nunca fiz. Eu falei: faça depois e me conta o que você acha. Porque é desenvolvimento, então você vai criando, precisa de estudo. A faculdade me dá oportunidades, ela me dá chance de crescimento, mas aquilo que eu quero dar ênfase, eu preciso buscar. Se eu quero dar ênfase à gastronomia italiana, então eu preciso ir para um restaurante italiano para conhecer a base. Então, se o chefe for italiano, ainda melhor, né? Então, eu acho que é importante isso também. Então, essa mudança, a gente precisa dar ênfase nos estudos mesmo. Eu acho que é importante, um fator determinante, inclusive. Eu acho que... Oi, Érica, tudo bem? Seja bem-vinda aí. Eu acho que é fundamental isso, estudar para a vida toda, evoluir, testar, errar muito, errar. Eu erro até hoje e tenho orgulho de falar que erro, porque só erra quem tenta, então eu continuo tentando. Então, errar muito é muito importante para a nossa evolução, tá sempre buscando conhecimento, compartilhar, porque quanto mais compartilha, mais aprende. Parar com aquele medinho, porque essa receita é a receita da minha avó, porque isso aqui... Não, compartilha, porque quando o compartilhamento é recíproco, a pessoa abre a mente e acaba te contando uma coisa que ela sabe também, assim sucessivamente, o mundo só tem a ganhar com a evolução das duas pessoas. Então, também compartilhar muito, e eu acho que tem espaço para todo mundo. No momento da questão da pandemia e tudo mais, que a gente não está podendo sair, não está podendo
realmente ter essa troca mais intensa, essa coisa mais fogão e tudo mais, treine em casa, o que você tiver em casa, vai fazer um frango, vai fazer um legume, vai fazer alguma coisa, façam com técnica. O que vocês já aprenderam, eu não aprendi a parte 2, já vai pesquisando. Tem o Google, tem o YouTube, tem várias coisas para quando chegar na faculdade novamente, na parte presencial, já está com algumas dúvidas para tirar, já está com a mente mais clara do que pode vir a acontecer. Então, eu acho que essa parte da busca pelo conhecimento tem que ser incansável, pela vida toda. Isso é super importante. E para a pessoa que, quanto mais buscar, mais rápido evolui. Né? Então, acho que é fundamental buscar para evoluir. E tem oportunidades para quem está em casa, assim, é só aquilo, só fazer aquilo. O conselho que eu dou, porque eu já fiz ao contrário. Tenta não fazer de cabeçada, tenta fazer uma coisa pensada, uma coisa testada, para não ir de cabeçada e se arrepender depois e talvez jogar um investimento, um dinheiro que você teria guardado para outra coisa e acabou indo de cabeçada e errando. Que errar não tem nada demais, pode errar. Mas eu estou tentando dar o pulo do gato aqui para minimizar ou otimizar esse erro. Não, então, assim, eu acredito muito, porque a gente precisa dessas questões, né, deixa eu ver aqui, do ecossistema da gastronomia, vamos ver aqui. Deixa eu ver o que mais que a gente tem de dúvidas, de perguntas. Aqui até fala mesmo, né, que existem oportunidades de negócios dentro desse período de pandemia. Então, eu acho que existe crescimento, sim. A gente comentou que existem segmentos que vêm crescendo nesse período de pandemia e tem pessoas que, infelizmente, tiveram uma retração, porque a gente... Deixa eu voltar aqui, tem uma pergunta aqui. Que a gente tem um crescimento, enquanto outros tiveram retração. Eu acho que é importante a gente fazer todas essas análises para ver todos os movimentos, até para poder empreender, para você não, igual o João falou, para não ter um desperdício de recurso financeiro também. Porque quanto mais recursos a gente desperdiça, e você vai desanimando também sobre as questões de voltar a empreender. A gente chegou, às vezes, em alguns momentos aqui, e fala assim, nossa, gente, está difícil empreender. Então, hoje a gente vê que é um caminho bacana que a gente está indo, então vem desenvolvendo, então foi legal, mas o início de empreender é sempre muito difícil. Ainda mais quando a pessoa chega no mercado, por exemplo, que já tem uma série de concorrentes, né? Então, empreender no mercado com muitos concorrentes, e se a pessoa ainda for fazer a mesma coisa, não oferecer algo mais diferente, ainda é mais complexo. E o mercado da gastronomia é um mercado vivo, né? A todo momento está se mutando, se modificando, evoluindo. Então, é muito vivo. Tanto a mão de obra quanto o conhecimento. Então, tem que ficar ligado em todas essas nuances, mas que isso, se você fizer direitinho, consegue realmente evoluir aí de uma forma legal. Então, assim, a gente pensando aqui nesse movimento pós-pandemia, eu acho que as pessoas vão se readequar e vão abrir espaços também para novos talentos e pessoas com visões diferentes. Então, eu acredito que para a gente chegar num crescimento de pós-pandemia, de um estabelecimento, ou de um próprio profissional liberal, que vai buscar todos os cuidados adequados, que vai oferecer, né, um produto diferente. Então, eu acho que ele vai precisar buscar as mídias sociais também, porque eu acho que é uma grande ferramenta. Falo que hoje a gente vende o peixe da gente pela internet, que seja pelo Facebook, que seja pelo Instagram, que seja pelo Twitter. São redes sociais diferentes. Então, a gente hoje tem que estar em todos os lados. Porque quem apresenta o seu trabalho
quem é visto é sempre lembrado. Se a gente está fazendo, às vezes, uma boa comida, um bom trabalho, mas ninguém sabe dele, como é que você vai vender também? Então, acho que é importante, até queria que falasse um pouquinho, João, você está sempre ligado nas redes sociais, a gente se conheceu assim também, para as pessoas. Eu acho que uma exposição que é importante, até para que ela possa divulgar também um pouco desse trabalho. Como é que você vê esse trabalho, né? De um pouquinho de divulgação para quem quer empreender e chegar lá. Eu acho que hoje rede social, cara, é o que há, é fundamental para alavancar seu negócio. Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, qualquer rede social é fluxo, você bem, porque cada rede social tem um fim. E isso eu aprendi no dia a dia e não comigo. Hoje minha assessora, que é a Stephanie, ela é jornalista, então é muito ligada nessa coisa da mídia social, ela que faz a minha mídia social. Então tudo tem um porquê ali. Tudo tem um plano estratégico por trás de marketing. Nada é por acaso. Nenhuma postagem é uma postagem banal, em vão. Todas as postagens estão direcionadas para atingir alguém de alguma forma. Então, também estudar essa parte digital, essa parte de mídia, essa parte de jornal, é fundamental para você alavancar seus negócios. E a gastronomia tem usado isso muito como uma ferramenta assim, de salvar negócios, literalmente salvar negócios. Então, hoje, minha equipe, o Grupo JD, usa muito a rede social, e a rede social, sobretudo, ficou uma voz sua. Às vezes você não precisa sair no jornal, às vezes não precisa sair uma televisão, que lógico é importante também, mas ali na sua rede social, se você cria um elo e cria uma quantidade de seguidores amantes do seu trabalho, você tem uma voz muito potente. E você passa a sua informação da maneira e do modo que você quer, como você acha que tem que ser. Você não precisa de interlocutores, pessoas que vão intervir ali na sua fala, para que você possa informar alguma coisa. Então, a rede social hoje é fundamental ter rede social para alavancar os negócios. Queria até agradecer aqui minha equipe, que faz um trabalho majestoso. Eles falam, lógico, que tem conteúdo, tem tua história, tem onde você trabalhou, onde você passou, tudo que você faz hoje, tudo que você representa hoje, tem conteúdo, dá para a gente tirar uma boa limonada aí de um limão. Mas tem gente que não tem e a pessoa tem que espremer para sair com conteúdos bacanas e isso gerar interesse e ninguém está te seguindo e novos seguidores. Porque são eles que vão fazer seu negócio manterem e também evoluírem e permanecerem. Então, é fundamental essa estratégia de marketing. No curso de vocês da faculdade, tem alguma parte de comunicação, marketing, alguma coisa dessa forma? Tem sim. Tem a parte de comunicação, tem disciplinas de gestão e empreendedorismo, porque, inclusive, algumas disciplinas dentro do nosso curso são de empreendedorismo, porque, às vezes, a gente sai da faculdade da gastronomia querendo apenas cozinhar, e cozinhar é só uma pequena parcela dentro de todo o negócio. Cozinhar, na verdade, é a parte mais legal da história. Mas ela é apenas um elemento, né, dentro de todo esse trabalho que é feito. Então, quando eu chego hoje, faço a divulgação de um produto que eu estou fazendo, então mostro um processo, isso gera interesse nas pessoas. Então a gente precisa saber da administração de uma mídia social, de uma gestão de custo, até você saber se esse produto que você está fazendo, isso vale a pena? Ou você, igual você já comentou, você está trabalhando de graça por ele? Às vezes... Até porque amanhã ou depois que você venha virar um chefe de cozinha, você vai precisar apresentar aí uma engenharia de cardápio para falar quanto que custa o cardápio, cada prato, ficha técnica. Se você vira um gerente, se você vira um diretor no setor de A e B, você vai precisar saber disso. Então, meu amigo, é fundamental você realmente se aprofundar em outras
funções em outros braços que a gastronomia tem. Tem diversos amigos que fizeram faculdade comigo, que estão na área de gastronomia, mas não são cozinheiros, não estão dentro da cozinha a ferro e fogo. Um é gerente, o outro é sommelier, o outro virou produtor, o outro virou mestre charcuterie, o outro virou... Então, a área de oportunidade é imensa. Não pense vocês que só tem ser cozinheiro dentro da cozinha. Você pode atuar em diversos campos da gastronomia, em venda, em hospitalidade, em jornalismo gastronômico. Você pode escrever sobre gastronomia. Você fez uma faculdade de gastronomia, você tem conhecimento técnico para criticar algum prato. Então, você pode ser jornalismo, fazer um jornalismo gastronômico, ser um crítico. Então, a área é muito grande para onde vocês podem ir. Eu acho isso. Então, assim, porque às vezes a pessoa só quer cozinhar. O cozinhar é um elemento. Então, eu acho que é importante que a pessoa conheça todos esses segmentos, até para saber para que caminho ela quer ir. Porque às vezes você tem uma vaga num gerente, num restaurante, e aí a pessoa precisa conhecer de quê? De compra, de planilha. E aí, se ele não sabe, não teve essa disciplina, ou não teve tanto interesse assim, ele vai ficar agarrado apenas ao cozinhar. Então, às vezes, as disciplinas teóricas no nosso curso de gastronomia, elas precisam ser valorizadas também. Porque hoje, assim, se eu sair do curso, eu preciso saber empreender. Porque se eu não quiser apenas cozinhar e trabalhar em um restaurante, eu preciso pensar em outras alternativas. Então, eu acho que lá na nossa disciplina, inclusive foi uma das exigências do nosso diretor é ter essas disciplinas de empreendedorismo, para que o aluno tenha um conhecimento fora, além da questão da cozinha. Então, eu acho que essa vertente ela é muito importante para o desenvolvimento do aluno. Às vezes, o aluno pode não ver ela agora. O que ele quer, na verdade, é só cozinhar. Fundamental. E é fundamental essa parte, né, das disciplinas teóricas de gestão para você saber gerir o seu futuro estabelecimento também. Ô João, então, assim, eu acho que a gente queria deixar uma mensagem. Queria que você deixasse uma mensagem, né, desse nosso bate-papo sobre essa cozinha contemporânea, sobre essa questão, né, a gente vem falando aqui do pós-pandemia, e eu acho que é importante, né, na verdade, para a gente agora é torcer para que as coisas... Acredito que vou falar em normalidade, mas normalidade vai ser difícil. A gente vai voltar com uma outra realidade. É difícil a gente falar assim, não, vamos esperar que as coisas se normalizem. Eu não sei como é que a gente vai chamar de normalidade pós-pandemia. Como é que a gente vai estar junto nos estabelecimentos, nas aglomerações de pessoas, igual, por exemplo, se você teve lá no Rock in Rio, né, no espaço, chamava Espaço Favela? Me corrija se eu estiver errado. É isso mesmo. E aí você teve essas grandes aglomerações de shows, por exemplo, a gente nem sabe quando elas vão poder voltar. E isso é um segmento também ligado à gastronomia. A gastronomia também chegou nesses grandes eventos. Existem espaços separados para eles. Então, a gente tem que pensar como é que isso vai se dar para esse profissional. Então, eu queria que você falasse só um pouquinho para a gente fechar o nosso bate-papo. Queria muito te agradecer, super bacana. Espero que tenham gostado. Aqui são pessoas com perfis um pouco diferentes, mas que estão ligados ao mesmo ramo gastronômico, que tem uma linha de pensamento que se convergem em alguns pontos. Então, eu acho que foi bacana. Então, eu queria que você deixasse essa mensagem para a gente fechar esse nosso bate-papo. Tá? Bom, sobre a questão dos grandes eventos, como eu participei lá do Espaço Favela do Rock in Rio, Olimpíada Rio 2016, esses eventos que acabam acontecendo grandes aglomerações. Então, é exatamente isso. Vai acontecer uma reestruturação do que já existe.
não vai poder ter o volume de pessoas que tem. Eu acredito que o evento vai acontecer sim, mas com a visão de segurança e higiene, principalmente muito mais rigorosa do que a gente vê normalmente. Então, não vai ser como a gente tem acompanhado na Europa. Eu tenho recebido algumas mensagens, alguns vídeos, algumas fotos de alguns amigos que já me mandam restaurante por cápsulas, para 2 pessoas, para 5 pessoas, separações, barreiras físicas, cardápio com QR Code. Em vez de você pegar o cardápio manual físico na sua mão, você vai com o seu próprio celular, bota a câmera QR Code, o cardápio está no seu celular, você já faz o pedido ali mesmo na hora e a pessoa já tira o pedido de trás para diminuir o contato físico e diminuir o contágio de alguma forma. Então, o que eu acredito que eu já estou vendo é essa questão da readequação de todo mundo. E eu também vejo que o ser humano ficou com uma percepção de mundo melhor, de querer ajudar um ao outro. Então, isso também foi muito importante. O ser humano está olhando mais para o próximo e entender que também que não é só ele, essa coisa eu. Essa pandemia mostrou que não funciona muito bem. Então, o ser humano ficou com a visão mais coletiva. E eu acho que a gente possa ter um mundo melhor a partir daí dessa coisa do coletivo. E a mensagem que eu deixo para os alunos, para as pessoas que estão aqui, que estão iniciando sua carreira dentro da gastronomia, dentro do setor de A&B, é isso. Persistam, não fechem o mundo de vocês na gastronomia, deixem, se permita conhecer coisas dentro do segmento da gastronomia, porque às vezes você está indo para o lado da cozinha, você encontra outro lugar que te agrada mais, seja um atendimento, seja uma administração, seja uma hospitalidade, seja uma gerência, seja empreender, enfim, tem vários setores. Se permitam, conheçam todas as áreas, para que na hora que você for escolher seguir alguma, você realmente está satisfeito. Não achem que vai ser fácil, porque não vai ser fácil. É muito difícil, é mais difícil do que as pessoas mostram, é muito mais carado do que as pessoas mostram. A vida dentro de uma cozinha, dentro do setor de OIB, é muito dura. Existe ainda muito preconceito, muito machismo, muito racismo dentro de uma cozinha, dentro desse segmento. E nós que estamos começando agora, a gente precisa desconstruir isso. Existe muita escravidão dentro do mundo de cozinha, porque muitas pessoas vendem o nome para você trabalhar aí em uma escravidão disfarçada, uma escravidão moderna. Ah, não, está trabalhando com plano de tal, então por isso que não paga. Aqui é só para ganhar experiência. Então, vocês vão encontrar muito isso pelo caminho. Então, se policiem quanto a isso, porque vocês são o futuro do setor. Para o setor melhorar, precisa de uma revolução da gente que está no setor e de vocês que estão chegando. Então, também fiquem cientes quanto a isso. Então, é muito importante deixar essa mensagem. Então, essa mensagem que eu deixo. Muito obrigado, Fagner. Muito obrigado, Faculdade Arnaldo. Parabéns por toda a coordenação de curso que está preocupado, mesmo em época de pandemia, com a evolução dos seus alunos. Isso é muito importante e vale a pena ressaltar dentro aqui do nosso bate-papo, que é uma instituição, a Escola Arnaldo, a Faculdade Arnaldo, que se preocupa com o próximo, que se preocupa com a pessoa que ele está passando conhecimento, e são instituições como essa que a gente precisa no Brasil. Eu acho que assim, a instituição, quando pensa numa questão social, eu acho que é super importante, porque ela tem a valorização da pessoa, né? Eu acho que isso é um aspecto muito importante da instituição. E a faculdade, inclusive, tem esse pensamento, né? A valorização do aluno, a valorização do profissional que está aqui dentro.
Inclusive, só para te contar, a gente, por exemplo, a instituição, nós estamos com inscrições abertas. Esse período pandêmico agora, a gente tem uma super desconto, 50% para todo o nosso curso de gastronomia. Então, o aluno que se inscreveu agora, por exemplo, ele tem oportunidade de ter uma bolsa de 50% durante todo o curso. A gente sabe que não é um curso muito barato, né? O curso de gastronomia é um curso relativamente caro, envolve uma série de insumos, uma série de estrutura, e para a gente agora, essas nossas inscrições abertas, o aluno que se matricular agora, ele tem um desconto no curso de 50%. Durante todo o curso, é um curso de duração de 2 anos, tecnólogo, então é uma oportunidade para quem está vendo a gente na live aqui, quer fazer gastronomia, quer ir vir para essa área, vai vir trabalhar com a gente, vai vir estudar com a gente, aprender conhecimento, passar conhecimento, e às vezes até, como eu, pessoa que vem de transição, que a gente tem alunos aqui de transição de carreira. Então, acho que é um negócio bacana, importante, de quem tem uma visão diferente. Porque tem gente que só tem a visão dentro da gastronomia e tem gente que tem a visão de quem vem de fora. Então, a gastronomia não é só programas de TV, tem um trabalho gigantesco dentro da cozinha. São muitas horas em pés, muita dor na perna, e às vezes corta o dedo, e é tudo ao seu tempo. Então, a gente vai melhorando e vai desenvolvendo, tá? Obrigado, João, por ter participado desse bate-papo com a gente. A hora que voltar a média normalidade, a gente espera o seu projeto aqui em Belo Horizonte, tá? A gente está de portas abertas para te receber aqui dentro, receber na nossa estrutura, receber na faculdade, tá? Muito obrigado pela participação, obrigado por tudo e até uma próxima, meu parceiro. Muito obrigado mais uma vez, obrigado pela atenção de todos vocês. Quem quiser acompanhar meu trabalho nas redes sociais, @JoãoDiamante, @Diamante na Cozinha, @Na Minha Casa JD, nas redes sociais, Twitter, @JoãoDiamante. Só procurar lá, vai acompanhar o trabalho que a gente desenvolve aqui no Rio de Janeiro, no Brasil. Espero encontrar vocês breve em uma aula presencial, a gente colocando a barriga aí perto do fogo. Um abraço, até uma próxima.